chegamos para mais uma edição do Votuila. Já sabe, este programa é da responsabilidade do Tribunal de Contas e dá-lhe a conhecer o que esta instituição do Poder Judicial tem feito na nobre missão de controlar o dinheiro público. Muna Votuila usiku mukuma kyakeba entimbo za luyalo. Muna Votuila ekele kayo luzito lwa tata ekuku kya luyalo. Muna Votuila enkumbu za wonso yosonga okieleka muna lunda unzimbu za luyalo. Nzoya lufundisu italanga okuku kya luyalo. Luyalo lua Angola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. Estamos a começar e o tema principal para esta edição tem a ver com os processos e a tramitação documental da fiscalização preventiva. Votuila. A fiscalização preventiva ou prévia, como também se pode designar, é a primeira fase de fiscalização dos contratos a serem visados pelo Tribunal de Contas. A seguir, vamos perceber as fases que envolvem a fiscalização preventiva. Votuila. Os processos que entram para o Tribunal de Contas, antes de chegarem às mãos dos juízes, passam por uma verificação preliminar na direção dos serviços técnicos. A fiscalização tem exatamente esta particularidade de verificar a legalidade do ato ou do contrato. Então, eles verificam, fazem essa verificação preliminar quanto à legalidade e quanto à cabimentação orçamental. Se não houver dúvidas quanto à legalidade, o processo é distribuído ou encaminhado ao respectivo juiz relator. Se houver dúvidas, a direção dos serviços técnicos manda à entidade pública requerente do visto, requerente da fiscalização preventiva ou prévia, que aperfeiçoe ou junte aos autos, ao processo, os elementos instrutores que se achem considerados em falta. Feita a verificação preliminar, confronta-se a legalidade do contrato submetido a este Tribunal Superior. O juiz Joaquim Mande diz-nos como funciona esta fase do processo de fiscalização. O juiz aprecia também todo este procedimento desde a formação do contrato até a sua celebração, até a sua assinatura, se não há nenhuma irregularidade, de acordo com a lei dos contratos públicos e noutros contratos até de acordo, porque há contratos que não seguem toda a regulamentação da lei dos contratos públicos. Verificada a legalidade do ato, há um segundo momento para aferir a legalidade financeira do contrato que poderá ser visado. Se exatamente cumpriram com aquilo que diz a Lei do Orçamento Geral do Estado relativamente quem é que tem a competência para autorizar a despesa, se foi a entidade competente, se não. Se for um projeto de investimento, se este projeto está num programa de investimentos públicos ou não. Pode também verificar se consta do portal do Serviço da Contratação Pública ou não. Examina, vai ao orçamento, porque o orçamento tem aquele anexo onde tem todas as receitas e despesas por organismos. Vai verificar se aquele projeto está lá inscrito, qual é o valor que tem. Vai verificar se foi emitida a nota de cabimentação, porque todo o processo da despesa pública tem 3 passos essenciais: a cabimentação, a liquidação e o pagamento. Portanto, a nota de cabimentação é que vai exatamente comprometer a obrigação de pagar ao Estado. Esta é uma das formas de controlo das finanças públicas em sede da fiscalização preventiva. Votuila. É na fiscalização preventiva sob responsabilidade da Primeira Câmara que se verifica se os contratos submetidos a este tribunal estão de acordo com as leis vigentes e têm cobertura orçamental para que sejam executados. Esta é uma das competências do Tribunal de Contas,
conforme o artigo 8º da Lei Orgânica e do Processo deste órgão superior de justiça. Voto ela. Vamos agora ao espaço que damos voz aos telespectadores na rubrica Vez e Voz do Cidadão. Voto ela. Fomos à rua e quisemos saber dos cidadãos se conhecem a entidade que fiscaliza o dinheiro público em Angola. Voto E quem ela. controla o dinheiro público são os órgãos competentes, que neste caso é o Ministério da Finança e o Ministério de Contabilidade. Penso que o Estado, e nomeadamente o Tribunal de Contas, é o Estado, delega ao Tribunal de Contas. Voto ela. Quem controla o uso do dinheiro público, nos termos número 4 do artigo 104 da Constituição da República de Angola, é a Assembleia Nacional e o Tribunal de Contas. Mas também, no nosso contexto, existe outros organismos internos de administração que fazem o controle dos dinheiros públicos. Falo concretamente da IGAI, Inspeção Geral da Administração do Estado, que faz o controle interno dos dinheiros públicos. Faz o controle interno por quê? Porque a IGAI é um órgão que está enquadrado dentro da administração do Estado. O Tribunal de Contas e a Assembleia Nacional fazem o controle externo. Externo por quê? Porque esses dois órgãos não estão enquadrados na administração. São órgãos externos à administração do Estado. Voto ela. Foi a nossa rubrica Vez e Voz do Cidadão. Voto ela. A Lei 19/19 de 14 de agosto, publicada em Diário da República, dá respaldo legal à fiscalização concomitante. Esta é a mais recente modalidade de fiscalização implementada pelo Tribunal de Contas. A veneranda juíza conselheira doutora Elisa Rangel elencou algumas condições que vão dar força a esta forma de controlo das finanças públicas. As equipas de auditores devem ser multidisciplinares. Eu apontei como dificuldade porque, de facto, enfim, os engenheiros, os economistas, os gestores, licenciados em gestão, os contabilistas, etc., que temos aqui, quando conformam os grupos de auditoria, devem ter, de facto, a formação e a informação que lhes permita fazer o seu trabalho. O acesso à informação é fundamental para que os técnicos possam desenvolver o seu trabalho e é dever dos gestores fornecerem os dados necessários à fiscalização. Exige-se dos gestores, mas os técnicos devem estar à altura das exigências e integrados em equipas altamente especializadas que devem elaborar documentos com parâmetros previamente estabelecidos. Prevê-se que o relato derive num relatório e que este relatório seja submetido ao Ministério Público para a emissão de um parecer. Uma vez aprovado pela Câmara, o relatório é enviado para o Presidente do Tribunal, para o interessado e para o superior hierárquico. Quando não houver matéria para, enfim, o contraditório ou matéria que deva preocupar o Tribunal, do meu ponto de vista, o Tribunal deve continuar a observar aquela entidade. Portanto, se já houve indícios de que alguma coisa pudesse não estar muito bem, ela deve continuamente a ser fiscalizada. A fiscalização concomitante está entre a fiscalização preventiva, no início do processo, e a sucessiva, na conclusão do contrato. Voto ela. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre a linguagem específica utilizada pelos técnicos do Tribunal de Contas. Voto ela. Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. O que é? Vamos saber a seguir. Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. A Lei 13/10 de 9 de julho é a Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas aprovada pela Assembleia Nacional. Com a entrada em vigor da Constituição da República de Angola, houve necessidade de conformar a legislação que disciplina a organização e o funcionamento do Tribunal de Contas,
com vista a conferir maior eficiência e rigor na fiscalização da legalidade das finanças públicas e julgamentos das contas do Estado e aglutinar, num único diploma legal, os regimes substantivo e adjetivo da disciplina jurídica do Tribunal de Contas. Voto ela. A Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas é a bússola orientadora desta instituição. Tudo o que o Tribunal faz está respaldado na Lei 13/10, de 9 de julho, e na Lei 19/19, de 14 de agosto. Portanto, o Tribunal atua sempre nos marcos da lei. Voto ela. As entidades fiscalizadas pelo Tribunal de Contas têm até 6 meses para apresentar as contas do exercício econômico do ano anterior. A direção dos serviços técnicos faz a análise pormenorizada dos documentos que chegam à Secretaria-Geral e remete ao juiz relator. E essas contas depois são analisadas numa primeira fase pela componente técnica e depois são julgadas pela componente jurisdicional dos juízes. Se desta análise feita esta conta resultar que está conforme, a mesma é devolvida para a entidade e a entidade tem aquilo consigo como o sinal do Tribunal de Contas que aprovou a sua gestão. Contrariamente a estas, há aquela situação que depois de analisar as contas não estão em conformidade. Estas contas, em função daquilo que é o volume, a complexidade da análise feita, é depois determinado para serem selecionadas no ano imediatamente a seguir, num plano de auditoria. Anualmente, o Tribunal elabora um plano de auditoria aprovado pelos juízes em plenário. A qualidade das prestações de contas determina em grande medida a escolha das entidades fiscalizadas que serão auditadas pelo órgão supremo de fiscalização das contas do Estado. Essa planificação que é feita para o exercício do ano imediatamente a seguir é feita, proposto pelos juízes relatores, depois passa pelo crivo do Ministério Público e aí faz-se a planificação. Em função dessa planificação é criada a equipa que vai fazer a auditoria. Essa equipa que vai fazer a auditoria é aprovada pelo juiz relator, faz-se o plano de auditoria e as equipas passam para o terreno. Depois da auditoria, os técnicos da DST elaboram um relatório que é submetido ao juiz relator do processo. Voto ela. Já agora, sabia que o número de juízes conselheiros foi alterado por força da lei? Se não sabia, fica a saber. Voto ela. O tribunal não podia ficar aquém desta mudança do setor público administrativo, porque são estas entidades que são sujeitas, fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. De igual modo, para que o tribunal encontre esta conexão entre o princípio da celeridade e a transparência na gestão dos dinheiros públicos, era preciso munir-se não só de instrumentos regulamentares, métodos de trabalho, de auditoria, etc., mas de igual modo o número de juízes para atender a esta demanda. Passou-se de 9, como eu já disse, de 9 para 13 e, consequentemente, de igual modo, o número de juízes que compõem o quórum mínimo do funcionamento do plenário também, naturalmente, tem de alterar, passando de 5 para 7 juízes. Voto ela. Chegamos ao fim de mais uma edição do Voto ela, o programa do Tribunal de Contas, emitido no Canal 1 da TPA. Nós voltamos daqui a 15 dias com as atividades desenvolvidas pelo órgão superior de fiscalização das finanças públicas. Fiquem bem.